Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Perspectivas. Hoje nós vamos conversar com Vitor Pinto, que é advogado e jornalista, mais jornalista do que advogado, mas especializado na área de política. Eu acho que hoje um dos que mais conhece de política do Brasil e, sobretudo, da Bahia é Vitor. Vitor, seja bem-vindo ao Perspectivas e queremos ver a sua perspectiva do que está acontecendo agora na política e o que vem por aí. Obrigado, Zilan, pelo convite. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui, essa nossa entrevista. Espero que eu venha contribuir e passar minhas perspectivas, quase um Difícil, trava-língua, né? mas passar essa visão de futuro, principalmente do campo político aqui do Estado. Você é um jornalista muito conhecido. Você hoje apresenta programa na Band TV e também na Na Band Band FM, News. Band Band News. News. Isso não é para qualquer um, então já demonstra a sua qualidade e sua coisa. Mas eu queria saber, lá atrás, por que que você escolheu jornalismo e direito e se dedicou a isso, e sobretudo nisso política? Olha, senta que lá vem história, viu? Como Vamos diria lá. aquele programa Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Eu sempre gostei de comunicação, desde pequeno. Desde criança já tinha essa aptidão. Eu brincava de apresentar o jornal em casa. Eu tinha uma emissora de televisão em casa. Eu sempre gostei de acompanhar televisão e rádio. Minha mãe dizia que mesmo pequeno eu era uma pessoa muito comunicativa, gostava de puxar assunto, de mexer com as pessoas, de dar tchau, de cumprimentar. O medo dela era que eu enveredasse para a política, propriamente dita, da linha de frente, mas eu enveredei para a área da comunicação política, então ela respira mais aliviada hoje nesse quesito. Mas, por exemplo, eu aos 8 anos de idade já participava de rádio comunitária no interior, já ajudava a fazer transmissões esportivas. Aos 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro jornal impresso no Colégio Polivalente, quando sou no Coité. Estudei minha vida toda, boa parte dela, Você é de na Coité. escola pública. Eu sou de Conceição do Coité, uma cidade distante 220 quilômetros de Salvador, fica ali próximo à Serrinha, a Riachão do Jacuípe e cidades vizinhas. Então, Coité tem uma aptidão de comunicação forte, já tinha emissora de rádio, tinha emissora de televisão, algo que eu já acompanhava, assim, bem fissurado. Eu nunca esqueço quando eu quebrei meu cofrinho para com R$ 10,50 na mão, fui numa papelaria comprar meu primeiro rádio de pilha, porque era meu sonho ter um rádio de pilha para eu mesmo poder ouvir os programas. Eu ouvia muito Rádio Globo do Rio, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Excelsior, as emissoras de rádio locais. Eu era um rádio ouvinte, porque ali também era a minha escola, era que eu aprendia um pouco a fazer a comunicação. Gostava muito de ler, não só os livros, mas os jornais que lá chegavam em Coité, o Jornal à Tarde, a Correio da Bahia, Tribuna, sempre ia para a biblioteca do Centro Cultural para poder ler os jornais da época, porque não tinha condição de comprar todo dia o jornal. E quando eu fiz 12 anos, na sexta série do Colégio Polivalente, eu resolvi fazer um jornal impresso. Minha mãe entrou num consórcio, era praticamente um consórcio, tinha que pegar empréstimo para comprar um computador. Hoje o que as pessoas fazem para comprar moto, para comprar carro, antigamente era isso, para comprar um computador para ter em Porra, casa. é. E E minha olha mãe que você comprou não, e olha que você é jovem. 32 anos. E aí minha mãe comprou um computador, e nessa ida de computador, curioso, mexe para cá, mexe para lá, etc e tal, já tinha a participação na rádio comunitária no povoado de Goiabeira, que é o povoado onde minha avó mora. E dali eu fiz uns textos e quis digitar esse texto, botei no Word, diagramei eu mesmo, imprimi, levei para o colégio, o pessoal gostou. No outro mês já foram 2 exemplares, 3 exemplares, 4 exemplares. Nasceu como Diário de Notícias, o nome do jornal, e virou Correio do Mês, que circulava praticamente ali nos corredores do colégio, e depois ganhou Coité, ganhou as ruas de Coité, tinha anunciante. As pessoas, Você empreendeu. empreendi. Era um jornal de uma equipe. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, quando eu fiz o jornal. Quando ele já começou a meio que profissionalizar e ir para campo, eu já deveria ter ali uns 14 anos, 14, 15 anos. E eu era aquele pentelho que ia para a sessão da Câmara, que ia para os eventos, que gostava de questionar as coisas na escola, que E fazia e reportagem. fazer reportagem, e fazer reportagem. Eh
Correio do Mês circulou de maneira ininterrupta por 15 anos. Por 15 Sério? anos. Era um jornal mensal. E eu tive participação também em outras emissoras lá, a Rádio Sabiá FM, a TV Cultura do Sertão, a Rádio Cisal, também permearam essa minha trajetória. Mas o Correio do Mês sempre foi o que me catapultou e que abria os meus caminhos. E era um jornal que era distribuído gratuitamente, porque as pessoas já não tinham uma certa aversão na questão da leitura, né? Para você conseguir popularizar o que você fazia, e praticamente o comércio era que bancava, os anunciantes eram que bancavam o jornal. E dali eu conseguia tirar meu dinheirinho, meu salário, pagar as contas, pagar o imposto, pagar uma pessoa para distribuir, e a família entrou junto na história para poder ajudar também, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então eu pegava finais de semana para ir para os distritos, distribuir o jornal no distrito. E o Correio do Mês foi minha grande escola. Um jornalismo amador, mas era um amador pelo amadorismo, que não tinha o profissionalismo, e o amador realmente pelo amor, pela comunicação, pelo jornalismo. Isso é fantástico, sabe, Vitor? Porque é o seguinte, aqui a gente está na Casa do Comércio, né? A gente está aqui no Palácio da Associação Comercial, podemos chamar de palácio, Sim, mas é a Casa do sim. Comércio. E o empreendedorismo e a energia de criar um empreendimento jornalístico é uma coisa sensacional. Eu estou aqui muito satisfeito em ouvir sua história e vou lhe dar parabéns por isso, Obrigado, parabéns obrigado. mesmo. E é um exemplo para quem estiver assistindo aqui o nosso podcast, para que outros, sobretudo outros jovens, façam a mesma coisa, né? Porque empreender já é bom, agora empreender na comunicação já é interessantíssimo isso. Interessante, difícil, e você ser jovem e querer se meter em assuntos, abre aspas, sérios, É incomum, é né? incomum e incomoda. É Mas incomum incomoda e em incomoda. qualquer idade. Incomoda em qualquer idade. E aí eu quis enveredar para política. Por quê? Eu sempre gostei, sempre fui um tarado por eleição, sempre amei acompanhar eleição e política. E vamos lá, eu fazia um jornal mensal, o que às vezes mexe com o cotidiano de uma cidade. Fofoca, mas que não era muito minha praia. Polícia, mas que é uma notícia perecível, ela é rápida. O factual policial ele é muito rápido, mas a política, dependendo da forma como você cubra, É permanente, é ela permanente. rende, ela é permanente. Você entrevistar os vereadores, o prefeito, os presidentes de partido, se o governador foi na cidade, se não foi, contar os bastidores da Câmara. Então foi essa ideia A que luta permeou pelo poder. pelo poder, a preparação para a eleição. Tinham reuniões aqui em Salvador para definir situações em Coité. Eu vinha para cá para poder acompanhar. Tinha o Wagner, logo quando assumiu o governo do estado, começou a fazer conferências temáticas. 2007. Conferência de educação, conferência de juventude, conferência de cultura, conferência de saúde. Eu ia para todas. Chegava lá, me elegia delegado e vinha para Salvador. E daqui em Salvador eu comecei a fazer minhas relações aqui também. Ah, então Então, quer dizer que o empreendimento eu vou chamar de criança, né? Porque você começou aos 12 anos de 12 idade. anos de idade. 12 anos de idade, é uma criança. É legalmente uma criança, né? Sim, Nem adolescente era ainda. Então você começou o empreendimento e isso já lhe criou um network já. importante para trazer você onde você está hoje. Eu acho que sim, pavimentou esse caminho. Pavimentou, porque muitas das pessoas que estão no campo da política hoje, quando eu tinha meu jornal, meu Correio do Mês, eu já começava a estabelecer as relações. Quando o governador, quando os agentes políticos iam para Coité, eu fazia questão de cobrir. Campanha de 2006. Eu cheguei a ver o velho ACM vivo ainda, fazendo campanha em 2006 em Coité. E trocar 2 dedos de prosa com ele. Paulo Souto, governador na época, fazendo campanha. Jacques Wagner, João Duval, Zezéu, Emiliano, Valdir Pires, essas pessoas passaram por Coité. Em determinado momento, eu estava naquela janela que eu tinha um jornal e eu tinha acesso a eles para fazer uma pergunta. Então, eu já começava a fazer esse encontro, esse network, vamos botar assim. E eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça: eu quero fazer jornalismo, eu queria fazer comunicação. Se tinha uma pessoa no colégio Que já sabia. que já sabia, que todo mundo sabia o que é que seria, era eu. Porque também teve a questão do direito, né? E eu queria Por entender. causa da aptidão na fala, eu era conhecido como advogado do diabo, porque eu ia defender meus colegas de maneira que aprontavam junto na direção e tal. Eu tinha essa aptidão,
pensava no direito, mas o jornalismo sempre foi minha paixão e meu caminho. Mas compreender a política sem saber direito é mais É complexo, né? complicado, pois é. Então, por isso que veio o direito depois. Então, quando eu fiz. Aí eu resolvi, não, eu vou fazer jornalismo. E o sonho era vir para Salvador, porque os grandes veículos do Estado aqui estão. E ainda no ensino médio, Zilan, iniciando o ensino médio, eu vinha para cá para ficar na casa de alguns parentes de maneira transitória, passar um final de semana, uma semana e tal, e eu vinha visitar os veículos. A redação do Jornal à Tarde, a TV Aquela Bahia, redação antigamente era era gigante, gigante. hoje já não. Então eu vinha visitar, eu consegui os contatos das pessoas. Por exemplo, Jefferson Beltrão, na época estava na Rede Bahia, foi dar uma palestra em Coité. Fui conversar com ele e falou: toma aqui o telefone de Apple, que na época era o diretor de jornalismo da Rede Bahia. Eu tive a ousadia de Coité ligar para a Apple para pedir uma visita na Rede Bahia. Fui visitar a Rede Bahia. E Isso é visitar os interessante. veículos, os veículos, para conhecer. Era um sonho que eu tinha conhecer. Isso é um exemplo que eu queria que o nosso ouvinte, telespectador, seja lá como for, quem está aqui com a gente agora, é preciso ter coragem na vida. É Sim. preciso ter muita coragem para realizar. E isso é um exemplo. Eu acho que todos os eventuais jovens que estejam assistindo a gente devem aprender contigo. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, Hum. aquela tensão, aquela Estudou expectativa. bastante também, né? Estudei, sim, Porque era o porque sonho e era o meu sonho. Você tinha o sonho, você tinha vontade e você tinha também a expectativa de quem estava ao seu redor, o que é pior. O pior é a expectativa de você frustrar as expectativas das pessoas que estão ao seu redor. embora Mas a vida que seja sua, né? a vida é minha, mas assim, você é um adolescente, você é um jovem que está projetando um futuro. E as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo, não, você vai passar de primeira, você vai fazer jornalismo. Então, era uma carga Caramba. pesada, mas que eu consegui, tendo muita fé em Deus, não me deixar contaminar nessa ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas não me deixar me contaminar com essa ansiedade. Mas também meteu a cara nos livros Meti a cara, estudei, e passou. aí passei na UFBA, na UFRB e na UNEB. Aí passei na UNEB para Juazeiro, na UFRB para Cachoeira e na UFBA, que ainda não era SISU, era o vestibular tradicional da UFBA, primeira e segunda fase. E aí eu Você veio para escolhi Salvador. óbvio. Pela proximidade, pela facilidade de ida e volta para Coité, e aí eu ia acabar com o jornal. E a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Coité, não quis. O presidente da CDL comprou uma página do meu jornal para não deixar o jornal acabar. Os empresários começaram a se unir para que o jornal não deixasse de existir. Olha E que legal. seria também o meu laboratório da faculdade. O que de novo eu ia aprendendo na faculdade, eu também já ia colocando em prática no meu jornal. Então você continuou Eu fazendo. continuei fazendo jornal, mesmo estando aqui. Eu fechava anúncio por telefone, porque as pessoas já conheciam o jornal, já sabia quem era. Isso até lhe ajudou a sobreviver um Sim, pouco aqui. me ajudou bastante, porque minha família não é uma família rica. Minha professora, meu pai auxiliar em contabilidade, eu tinha um irmão mais novo, e, em tese, não tinha ninguém aqui para poder me sustentar, vamos colocar assim. Então, o jornal me ajudou nesse projeto também, nessa projeção de estudo. Eu já não tinha faculdade que eu pagava, porque eu estava na Universidade Federal, que era a UFBA. Estava na Faculdade de Comunicação. Então, o ajuste era a subsistência, o aluguel, a feira, a passagem do buzu. Passei por vários momentos de restringir o orçamento para poder pagar tudo em dia, não faltar comida na mesa, não ser uma pessoa extravagante. Nunca fui uma pessoa muito extravagante para festa, para compra e tal. Esse é um Sempre fui aprendizado muito. fantástico. Sempre dei o passo quando eu sei que o meu passo não me colocaria num penhasco. Isso serviu para o jornal também. Eu só avançava nos investimentos do jornal quando eu tinha certeza de que eu tinha condição de arcar com aquilo. Eu não ia no tiro no escuro. Mas isso é você e a sua família. Isso deve ser pai e mãe sempre ensinando valores Ou que eu importantes, né? percebia também, né, deles no dia a dia. De ter a cadernetinha, de anotar as finanças, de dizer a prioridade que ia pagar, etc e tal. Então já veio um pouco disso. Venho de uma família muito católica também, eu tenho um envolvimento muito forte com a igreja católica, então isso também um pouco permeou meu caminho. Aqui em Salvador, Mas aí já, você com sim,
catolicismo, com essa família tradicional do interior, e vai para a faculdade de comunicação, que é uma. Jornalismo, todo mundo diz que é Haribo, né? Que é aquele negócio e tal. Super tranquilo. Super tranquilo. Minha avó que dizia, estudou tanto para ser jornalista. Eu falei, fazer o quê, minha avó? Pô, Era isso o que eu queria, né? Mas ela Porque falou isso, assim. falou, mas é porque acha assim que quem estuda demais é para fazer medicina, é para fazer direito. Mas o Porque jornalismo é uma o atividade. jornalismo é uma atividade boa, mas quando você se trata de uma cidade do interior, que você não vê essa perspectiva financeira, vamos colocar em subsistência, boa parte das pessoas que trabalham no rádio não vivem só do rádio, trabalham com outra coisa, tem um outro comércio, tem alguma coisa, porque em tese não sustenta. Não sustenta. Assim, eu tinha a noção que vai sustentar sim. Sem botar comida na mesa, eu não vou ficar. Se as outras pessoas se sustentam, por que eu não vou me sustentar? Vai sim. Então eu vou com a cara e a coragem. Aí chegando aqui, Quem quer, faz. faz. Não Isso é arranja bom de desculpa. aprender. Não. Não arranja desculpa. E aí eu botei minha cara pro estágio, E aí pra foi aonde? estagiar. E foi aonde? Aí no meu finalzinho do primeiro semestre, início do segundo Já? semestre, eu já estava estagiando. Precisava do dinheiro para me manter. Eu tinha um jornal, tinha a ajuda dos meus pais e tinha que ter um estágio. Aí eu passei na seleção, meu primeiro estágio aqui foi o Política Livre, com Raul Monteiro, Que é um grande que é um jornalista grande também. jornalista do campo de E tem uma política. percepção Sim. também muito boa e contatos também muito bons. Então eu fiquei 1 ano e meio como estagiário do Política Livre. Fiquei no Política Livre, do Política Livre eu quis ter a experiência de assessoria. Aí eu passei 9 meses na assessoria de comunicação do CREMEB, do Conselho Regional de Medicina. Olha que bacana. Do Conselho Regional de Medicina, eu fui para a Vida FM, que na época era gerida pelo Neugibá. Nesse processo que eu estava na Vida FM, também surgiu o estágio na Record, na produção da Record, que eu fazia uma maluquice, que era o seguinte, meu estágio era 4 da manhã. Eu acordava 3 horas da manhã, para 3h30 estar pronto, porque 3h30 o carro passava para me buscar, para 4 a gente já está na Record. Aí a gente trabalhava, botava o Baiano no ar, eu era o assistente de palco e também ajudava em algumas questões de organização. E aí quando dava 9 horas, eu descia para a UFBA, assistia a aula, pegava o RU, pegava o restaurante universitário, pegava o buzu, subia, porque eu estava na Rádio Excelsior de tarde. Então eu conseguia pegar os 2 lugares, que já era para implementar a renda, e continuava com o Jornal em Coité. E a prática? E continuava com o Jornal em Coité, porque eu Mas aí você já tinha muito mais notícias agora. já estava um negócio mais fluido e eu marcava o final de semana. Então, quando eu marcava o final de semana, era o final de semana que eu ia para Coité para trabalhar. Rever meus pais, rever meus amigos, mas era também para fazer entrega, para fechar um anúncio que precisava ser tete a tete. E as E era notícias assim, locais também. as notícias locais, por telefone, assistindo a sessão da Câmara pela internet. Não faltava notícia. Não faltava notícia. Desse tempo que eu fiquei, aí fiquei nos 2. E nessa maratona aí, acho que uns 3 meses, 2 meses, 3 meses. Até que a Rádio Excelsior me chamou, na época eu estava na Vida. A Vida era uma rádio pertencente à Fundação Dom Avelar, que é a dona da Rádio Excelsior. 20 anos mais ou menos, nessa idade que você tinha, 19? Nessa faixa. Que foi antes de eu me formar. Então foi nessa faixa. Aí Trindade, que era o antigo diretor executivo da Rádio Excelsior, já falecido. Trindade era o braço direito para Derbal. E Trindade me chamou para eu coordenar as redes sociais da Rádio Excelsior. Olha que bacana. E da coordenação da rede social, eu me tornei coordenador de programação da Rádio Excelsior. Isso com 20 anos. Entre 19 e 20 anos. Eu já estava ali junto com a Pada Derbal e a Trindade, ajudando a... Então, na realidade, você se formou com quantos anos? Eu me formei em 2014. Se eu entrei aqui com 18, 19, 20, 21 anos. Então, com 21 anos de idade, quando você se formou, na realidade, você já era um velho jornalista. E aí, nesse mesmo formato que a Rádio Excelsior me chamou, que era uma rádio que eu ouvia em Coité, que eu tinha um sonho assim de conhecer, que eu conheci quando eu vim estudar aqui, mas nunca me imaginei trabalhar lá, a Tribuna da Bahia me chamou. Oswaldo Lira, que era o editor de política da Tribuna, me convidou para ser o repórter de política da Tribuna. E era o outro jornal que eu lia lá em Coité, e que eu tinha um sonho, que eu olhava assim, os grandes jornalistas de política do Estado, em algum momento passaram pela redação da Tribuna da Bahia, que sempre foi uma escola. E você passou E aí eu também. passei também. Então, assim, eu fiquei na Tribuna da Bahia e na Rádio Excelsior por 1 ano, mais de 1 ano e meio quase. Quer dizer, nos 2.
Até que veio depois. Eu estou hoje ainda na Rádio Excelsior, até hoje. Hoje eu estou como voluntário. Tem um programa que eu apresento todo domingo de manhã. Já fiz viagens para a Rádio Vaticano para estagiar pela Rádio Excelsior, pela Fundação do Você Avelar. foi a Roma já? Eu já fui a E Roma, você fez programa lá? fiz programa de lá, tudo, Então tem etc e experiência tal. internacional Já tenho também. experiência. E posso dizer que eu tenho isso no meu currículo. E Aos 34 anos você já tem isso tudo. já cobri a eleição da Argentina pela Band, já fui cobrir a eleição, a Essa aí eu última assisti, agora. foi muito Foi. competente e eu gostei E bastante. já tenho essa Foi experiência. a de Milley, né? Admirei, a última agora que eu fui. E E você acha que tem uma diferença muito grande entre a política internacional e a política local? só as características próprias de cada local. Mas, no grosso modo, É a mesma é a coisa. mesma coisa. Agora, É a mesma coisa. você. E por que essa paixão por política? Vem da onde, assim? Assim, minha família sempre gostou muito de política, apesar de não ter ninguém na linha de frente, No assim, ninguém, interior, a mas política movimenta. movimenta, é isso. Eu sempre via isso. É inexplicável. Não sei se é algo espiritual também, Mas se sabe? você estivesse falando aqui por um estudante que está talvez pretendendo ser jornalista, o que faz um grande jornalista? O que faz, o que transforma, o que é necessário para Eu se ser um aprendi grande, com Malu Fontes, que é um grande que é uma jornalista grande também. jornalista, foi minha professora, que jornalista só tem 3 coisas: texto, nome e imagem. Texto, Texto, nome e imagem. Texto, você vai lidar com as palavras. Você tem que saber falar bem, você tem que saber a gramática. Você você tem sabe que eu que gosto dessa palavra, palavra, sim. porque eu entendo a palavra como a pá que lavra. Então é uma palavra. Você, vai ter que usar a interpretação, saber falar, saber ter a inteligência comunicacional, saber você saber adequar a sua comunicação dependendo do público ou do lugar em que você esteja. Mas isso tem obviamente tem um conhecimento geral de português, etc., mas tem a Mas o sintonia jornalista tem fina. que ser mais ainda. Não é inadmissível você ter um jornalista que escreva errado. Sim, mas você tem uma sintonia fina, assim. Então, você tem que sim, sim, mas isso só vem através do quê? Do estudo, da leitura, da prática, da escrita, Mas, por exemplo, ponto. você tem que criar também um network de pessoas que falem com você, que conversem com você, e Não, você tem que calma, aí saber. vem texto, Sim, nome, não pode fazer besteira. você é a sua marca. Você é a sua marca. Eu acho que quando o jornalista ele chega num patamar que ele não precisa mais ter o sobrenome do veículo de comunicação dele, onde ele está trabalhando, para ele ser reconhecido, eu acho que ele já chegou num lugar difícil de chegar, de quase que panteão do jornalismo. Vou citar um exemplo. Mônica Bergamo. Você não disse que é Mônica Bergamo da Folha, você não disse que é Mônica Bergamo da Band. Ela é Bônica Ela é Bergamo. Mônica Bergamo. Ricardo Boechat. Você não dizia. Era uma simbiose, Boechat com a Band O próprio News. Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo. um Então, pouco mais assim, polêmico, mas mais polêmico, mas é um nome, é sua marca. Então você tem que zelar por sua marca. Victor Pinto, para mim, hoje é uma marca. Eu sou um jornalista que busco ser reconhecido pelo meu trabalho, independente do veículo por onde eu passe. Porque se eu souber manter isso, eu estou mantendo o jornalismo na essência. texto, nome e Nome e imagem. essa imagem é o quê? É você saber chegar nos locais. Eu não vou chegar na Assembleia Legislativa da Bahia de bermuda. Porque primeiro que eu nem entro, né? Hum, Você tem que estar bem apresentável para as fontes, ainda mais quando se trata do campo político. Eu achava isso, mas nem tipo assim, não, que nada, isso daí é preconceito, etc e tal. E quando você vai para o campo político, não é não. É você saber sair e você saber chegar nos lugares. E a ética tá onde aí? Eu acho que quando você preserva esses 3, e principalmente quando você preserva o seu nome, sua marca, é quando você é uma pessoa ética, uma pessoa que passa credibilidade. Porque se você não for uma pessoa ética e não passar credibilidade, não adianta essa receitinha de bolo. E é a partir disso daí que você vai criando as relações. Todo mundo é uma potencial fonte sua. Todo Mas, mundo. mas você acha, por exemplo, que o jornalista normalmente tem um problema, né? Quando ele coloca uma notícia no ar, normalmente ele desagrada todo mundo, né? Sim. Ou ele pode desagradar, né? Claro, Nem eu acho sempre, que né? dele deve desagradar. Nem sempre, assim,
toda notícia tem um fundo de interesse por trás. Na economia, existe uma frase que fala que não existe almoço grátis. É Keynes. Isso quem disse foi Keynes. Não existe almoço grátis. E não existe mesmo. No jornalismo é a mesma coisa, Vila. Quem passa a informação pra gente no off tem interesse que essa informação seja publicada. E não necessariamente o interesse é público. Ainda mais no campo político. E como é que você faz para Tem que separar o joio saber do separar o joio do trigo. É uma missão bíblica, tem que saber separar o joio. Isso só o que a gente chama experiência? do feeling, da experiência, do desconfiar, do apurar, de você ter uma boa rede de contatos. Tem também pagamento de fatura, aquela pessoa que lhe passa informações muito boas, que na hora que você tem que dar, às vezes, uma floreada em determinado assunto, é assim em qualquer lugar. Mas isso não faz mal, desde E que não faz mal, desde que não atinja o interesse público, que é a principal formação e a principal meta do jornalismo. É o interesse público. Mas o interesse público é uma noção muito aberta. O que é o interesse público? Na minha concepção como é que eu vou deixar de falar sobre a concessão da Via Bahia, Do problema do da problema da Via Bahia, que é um problema que já impacta o interesse público. Mas, por exemplo, se critica muito o jornalismo, sobretudo o jornalismo hoje em dia, por causa do dinheiro, né? O dinheiro é importante, precisa financiar, Precisa. obviamente, mas aí você tem financiamentos como, eu não estou dizendo que seja desse jeito, eu só estou dizendo que há financiamento do Estado, e o Estado não vai lhe financiar se você ficar criticando ele. Mas depende, necessariamente, ele precisa ir onde tem audiência. Porque senão ele está dando um tiro no escuro. Ele só vai anunciar em quem fala bem dele e não necessariamente tem audiência para poder reverberar aquilo que o Estado também quer reverberar através da publicidade. É um jogo de poder que você tem que estar nessa corda bamba e fazendo malabarismo. Mas esse jogo de poder, o público quer a informação correta, ele Quer a quer informação ele quer a correta. análise correta. Eu concordo e eu busco isso como premissa. Eu sou testemunha disso. Então pronto, você sabe disso. Então eu busco isso como premissa. Em O que relação a você, o vamos deixar bem claro, em relação a você. O Certo? que eu coloco, eu apurei, eu rechequei, eu fiz por onde juntar as peças. Não necessariamente a informação que chega aqui agora é que eu vou chegar e vou falar no microfone. Não, epa, calma aí. Por quê? O que é que Ou tem então por você não trás? corre pelo furo, né? O furo pode ser um tiro no pé também. Pode, por isso que eu tenho a questão de controlar a ansiedade. Porque quem é ansioso nessa saga pelo furo jornalístico, quebra a cara. Mas E o que você chama hoje na política de valor notícia? O que é para você hoje uma coisa que tem valor notícia? Porque tem coisa da política que não interessa mesmo, né? não interessa para um exemplo, a política é muito nichada. É um público muito nichado, o público que acompanha a política. A população, de modo geral, Explique isso aí para mim que eu não a entendi. população, de modo geral, só fala de política, só fala de eleição quando sabe que vai votar. No cotidiano, Não interessa? muitos não se interessam. Passou a se interessar, vamos botar assim, de 8 anos para cá, Por causa que das você tem uma polêmicas. discussão muito mais acalorada no campo político, pelo advento das redes sociais, pela proximidade que o político tem agora com o eleitor, com o público. Acho que isso mudou um pouco. Mas, tradicionalmente, quem consome política é uma classe mais formadora de opinião. O próprio político, o advogado, O empresário. o empresário. É extremamente nichado. Mas eu diria que quem acompanha a política, quem sabe que a política interfere na sua própria Interfere na vida. sua própria vida. Isso é só E aí a minha missão na Band News, por exemplo, é falar de política de maneira descomplicada. Porque para quem não é nesse núcleo formador de opinião, possa também entender o que é que Isso se não é um passa na pouco de política. preconceito, achar que as pessoas. Porque, veja bem, eu acredito que o nosso espectador, quem assiste a gente, é inteligente. E a população é inteligente. Por que a gente precisa simplificar tanto? Mas entenda, eu estou num veículo em que eu tenho pessoas que consomem a política de maneira o que eu posso dizer no popular, que come política com farinha, como pessoas que são avessas à política, mas que querem também se informar. E que se eu não explicar o que é um projeto de lei, por que ele transita na Assembleia, o que é que está por trás daquele projeto. Quando eu vou explicar, por exemplo, a tramitação de uma ação no TRE,
no Tribunal Regional Eleitoral de indeferimento ou não de candidaturas. Aí já é uma coisa mais Aí, técnica, né? aí é a minha crítica para o direito, que a gente vai chegar lá. A minha crítica para o direito. O direito fala somente para quem é do direito. O direito não fala para a população, não tenta Hermético. simplificar. É hermético. É uma crítica que eu faço, é o juridiquês. E eu tento combater o juridiquês quando eu vou fazer uma explicação, principalmente quando eu vou fazer entrevista e começa a questão da decisão interlocutória, não sei o que lá, eu já começo, não. O que é decisão interlocutória? Explica aí para o nosso ouvinte o que é uma decisão interlocutória. O que é o embargo de declaração, que você tanto tem falado aí, mas parta do pressuposto que quem está do outro lado é a mesma coisa da política. Não, mas aí tudo bem, que é uma tradução O de uma que é uma, tecnicidade de o um que é uma segmento. federação partidária? Por que tal partido quer se coligar com tal partido? Porque político tal saiu da sua zona de conforto e foi apoiar outro político. O nosso presidente aqui da Associação Comercial, Paulo Cavalcante, ele tem um projeto chamado Via Cidadã, e ele gosta muito e eu acho importante, essa questão da cidadania. O que você está me falando aí é que a maioria das pessoas carece de formação de cidadania. Carece, claro que sim. Formação de direito e formação cidadã e política, que deveria estar na base curricular das escolas, principalmente as escolas públicas. Quando eu estudei direito constitucional na faculdade, eu falei assim, gente, isso daqui, a base disso daqui era para ser uma disciplina no ensino médio. Que as pessoas precisam saber disso daqui. As pessoas nunca nem abriram a Constituição Federal, muitas. 2024 é um ano importante, Sim. porque nós estamos completando 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Não se fala disso em lugar nenhum. Não, lugar nenhum. A primeira Constituição do Brasil tem 200 anos. Mal se fala sobre a independência da Bahia, que foi um fato e tanto para o Brasil, que agora a gente teve um governador que soube valorizar os 200 anos, e aí sim teve algo diferencial, mas até pouco tempo, o hino da Bahia. Lindíssimo, por sinal. Lindíssimo, e muita gente não sabe cantar, não tem noção. Mal sabe o hino do Brasil, imagina da Bahia. A frase que eu mais gosto é: nessa terra, nossos corações não combinam com tiranos. A frase é mais Com bonita tiranos não combinam brasileiros corações. Isso é Então, assim, fantástico. nesse percurso, acho que a construção da marca do texto, de fazer chegar da credibilidade, é um norte. E os veículos que eu passei me ajudaram a ter régua e compasso nisso. Depois da tribuna, eu fui para o BNews, fiquei 8 anos no BNews, que do BNews eu tive a possibilidade de transitar entre a Rádio Piatã, Rádio Itapuã. Agora, você acha que houve uma mudança do jornalismo na transição do jornal impresso lá de trás para o digital de hoje? Essa transição foi positiva ou negativa? Existe algo na comunicação que chama teoria apocalíptica. Um veículo vinha para acabar com o outro. O cinema veio para acabar, o rádio veio para acabar com o jornal. Porque antigamente só quem tinha acesso ao jornal era quem sabia ler. E quem sabia, e que informação, a gente sabe, informação é poder. E quem Tanto é assim lia. que a igreja, que você é muito Sim. próximo, rezava em latim, e as escrituras eram em latim, eram os padres que traduziam. Era os únicos, pois é. Então Só a mesma Lutero coisa. depois que diz, não, eu vou escrever numa língua que A você entende mesma para coisa você também vale entender. para a comunicação no dia a dia. Era quem lia, interpretava e passava para os outros que não sabiam ler. O rádio, quando vem democratizar isso, porque Mas o rádio esse vem da processo- cultura da oralidade. Mas aí desse processo de democratização surge também a enormidade nas redes sociais das falsidades. Ônus e bônus. Ônus e bônus. Aí vem a teoria apocalíptica. Depois do rádio veio a televisão, vai matar o rádio. Aí o cinema vai matar todo mundo. Aí vem a internet, pronto. Aí a internet vai matar todo. Todo mundo soube se adaptar. O rádio morreu? A TV morreu? Aliás, o rádio eu acho que tem uma importância Foi muito quem grande. melhor se adaptou à internet. Foi quem primeiro invadiu a internet. No início, era mais fácil você encontrar uma rádio na internet ao vivo do que uma televisão. Hoje não, hoje já está popularizado. Com o advento das redes sociais, eu acho que era Humberto Eco que dizia que ia abrir uma porteira de imbecis, de idiotas, que ia ter lugar de fala. E tem também. Mas é parte do processo democrático. São Agora, seres da sociedade. ônus e bônus. A democracia é tão democrática que permite que você critique a tela própria, ou combata a tela própria. Sendo que não a derrube, para mim tá lindo.
Não ataque, para mim tá lindo, assim, no sentido, porque a democracia é uma linha tênue, né? Então, qualquer movimentozinho que você faça, dependendo de aspecto de poder, essa linha pode romper. Essa discussão leva hoje a uma circunstância muito grande em relação a uma mídia social. Podemos falar aqui tranquilamente, Sim, o X que está suspendido no Brasil, tá suspenso no suspenso. Brasil. E eu concordo. Eu concordo. E olha que eu sou uma pessoa extremamente atingida com a suspensão, porque eu fiz ali também de um local em que repercutia as minhas opiniões. E que políticos acompanham, que o público formador de opinião acompanha. Mas também Brasil não é chiqueiro de ninguém, né? Aqui tem normas que precisam ser estabelecidas, têm que ser cumpridas. Liberdade de opinião não dá direito de você falar o que você quiser. O respeito do outro termina quando E o meu também tem um chega ali local, né? pertinho. Tem um local. Você não vai falar numa rede social sobre nazismo, mas você pode estudar o nazismo numa universidade. Locais Posso, diferentes, posso estudar. E é propósitos diferentes. importante você estudar. Claro, Mas apologia? de jeito nenhum. Apologia ao crime não pode. Pois é, então assim, eh, Nem ofender por que em minorias. outros lugares o Elon Musk fez as determinações judiciais, mas no Brasil ele não queria? Aqui é. Tudo bem, A gente, ele, temos que tomar eu acho que cuidado, ele achava que a gente era uma república de banana. porque também a gente não tem um poder absoluto na mão de uma pessoa só. Então o ministro Alexandre de Moraes às vezes comete excessos. Quando ele bloqueia o X e vai para cima da Starlink, eu não concordo. Starlink é Starlink, X é X. Mas existe uma teoria chamada desconsideração da pessoa jurídica, e isso é uma teoria muito praticada. E, Aí, inclusive na Justiça do sim, Trabalho, sim, e aí sim, outras sim. questões, mas não vamos entrar nisso, não, que aqui Não é vamos entrar aí. político. Mas assim, mas entenda, Mas fake news é, pode mudar a realidade das pessoas. muda resultado de eleição. Que quando muda resultado de eleição, muda o destino de uma cidade, de um país. E como. Só que o fake news, as pessoas acham que fake news é tudo que é mentira. Não é. Mentira é mentira, fake news é fake news. Explica aí pra mim. Mentira é mentira. Eu dizer que essa camisa minha é preta, é da cor preta. Isso é factualmente incorreto. Incorreto. Mas Mentira. agora tem a pós-verdade, a relativização. Só que no meu olhar não é. Não tem. A camisa é branca. A fake news é quando ela usa elementos da própria comunicação profissional, vamos colocar assim, e dá uma característica de notícia. Vou criar uma imagem aqui para ver se eu estou correto. É como se eu construísse uma estátua. O pedestal é verdade, mas a história, mas a estátua que está em cima do pedestal não é o que você vê. O que você vê, porque assim, é quando você pega e monta uma estrutura de uma notícia, como se fosse uma notícia real, num site, num blog. Quando você faz uma mudança de uma foto, faz uma trucagem de uma Mas fizeram isso várias foto. vezes, pegaram como se fosse uma questão do Bahia Notícias, fizeram E tudo parecido, mas a isso que é a notícia não fake news, é existia. quando você utiliza dos elementos jornalísticos Mas isso é doloso, isso para é um crime dar doloso. uma. Por isso que a fake news precisa entrar no nosso Código Penal. Precisa estar evidente e claro no Código Porque ela tem um Penal. propósito Ela de tem um atrás. propósito, claro, ela tem um propósito de atingir socialmente, culturalmente, politicamente, enfim. Isso atrapalha o próprio A processo mentira, ela é a democrático. mentira. A mentira é a mentira. A fake news é a mentira com a utilização de elementos que deem credibilidade e que ela pareça verdade. Mas nesse Minha pro- visão técnica desses dois é isso daí. mas no processo de política nichado, como você me Sim. falou, quem come política com farinha, como você mesmo falou, sabe distinguir isso aí, Rafa, Nem facinho. sempre. Nem sempre, Nem sempre. mas a população geral nem. Quem é técnico não tem essa noção, imagina que não tem o ar da tecnicidade, E vamos qual é botar a assim. solução? A solução tinha que estar na nossa mão, Primeiro, do por falo da exemplo, população. vamos lá. Esclarecimento, estudo, noção, abrir a cabeça nesse aspecto e ter instrumentos de combate. Vamos lá, eleição desse ano. A eleição passada, o grande combate foi a desinformação, que está vinculada à fake news. A grande discussão da eleição desse ano é uso da inteligência artificial e da deepfake. O que é que o TSE fez? Se antecipou.
Já está em norma da resolução do TSE, punições para candidatos que utilizam. O TSE está dizendo assim: você pode utilizar a inteligência artificial, mas deixe claro para o eleitor que você está usando inteligência artificial. E não use deepfake. Se você usar, você vai ser punido. Vamos explicar cada um desses momentos aí que são importantes. A inteligência artificial é um instrumento que você É um pode. instrumento. A É a deepfake antiga calculadora. Você usa a é, calculadora para fazer conta mais rápido. é. Ou tem muita gente usando aí chat GPT para fazer textos mais E organizados. que eu não discordo, não. Assim, tem determinadas situações que o chat GPT ele vem para aumentar nossa produtividade. Ele não pode substituir a cabeça humana propriamente dita. Um exemplo, um ato processual, uma petição inicial. Ele pode dar vamos supor assim, o esqueleto da sua petição inicial, que você ganha tempo se você pedir para ele fazer o esqueleto. Mas não dá para você botar o chat GPT para pensar no seu lugar a jurisprudência, por exemplo. Não dá para você colocar elementos. Mesmo porque ele mente. Isso daí, é isso que eu estou dizendo. Não dá para fazer isso. Não vai substituir o humano. Mas o humano vai precisar. Um complementa o outro. Um vai complementar o outro. Mas o deepfake, o que é? Deepfake é o seguinte: você pega uma foto que não é sua e você consegue fazer uma trucagem, uma montagem na foto, como se fosse você naquela foto. Você pede para a inteligência artificial criar uma fotografia em que seja você, por exemplo, dando entrevista, tá aqui com o Papa, por exemplo. E aí vai fazer uma articulação que parece que é o Papa que está aqui do seu lado dando entrevista. Quando você Isso é uma pega um deepfake até vídeo. positiva, Não, mas eu tô pode ser falando assim, usada para o pro mal. negativo. Quando você pega uma entrevista dessa, a minha voz, a sua voz, e faz a trucagem com a sua voz, e bota uma palavra que você não falou. Um vídeo em que não é você, mas consegue alterar o semblante de quem tá no vídeo e botar suas características físicas. Como provar isso depois é um problema. Daqui que você prova que Chico não é Francisco, A já eleição já passou. foi. Eleição, prazo eleitoral é contado em tempos, minutos. Por quê? Porque tem data e hora marcada para poder acontecer. E essa eleição de agora, como é que você está? Obviamente você está acompanhando essa eleição aqui no Brasil e aqui na Bahia. São 417 municípios, não é isso? 417 é difícil para você acompanhar, porque as eleições municipais possuem características muito próprias. Na última eleição, aí só para arrematar a questão da trajetória também, eu já acompanhei a eleição de governo geral, já pela Band News, que depois eu saí do BNews, fui para Band News e para Band Bahia, que hoje eu apresento um programa chamado Boa Tarde Bahia, que é focado 100% em política. E eu tento na Band News fazer essa tradução para quem assiste e para quem ouve do bastidor da política, do dia a dia da Você tem política. quanto tempo lá no. 2 anos. Não, eu digo tempo de ar, no ar. Aí eu tenho uma coluna chamada Esse é o Ponto, que vai ao ar todo dia a partir das 6 da manhã no Bora Salvador. Tem uma coluna também, Esse é o Ponto, que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, no Jornal Band News, a partir das 10 da manhã. Não perca não, Tem, viu? Não perca não. tem o Boa Tarde Bahia, que vai ao ar de 2 às 3. Aí Que é é o programa que uma eu hora mais ou apresento, menos. isso, que é 1 hora. Agora, E tem uma participação no Band Cidade e no Bora Nordeste também, que é outro programa do agora, uma jornal. hora de programa. Todo mundo acha que fazer uma hora de programa é Ai, sentar lá e não, não, fazer. não, não, Para não. você ter uma hora de programa no ar, quanto de trabalho você tem? Muito. É desde manhã cedo já organizando. É desde de manhã cedo organizando, porque quando você senta para apresentar, a notícia ainda está acontecendo. Hoje, melhor dizendo, teve uma semana que eu estava no ar, mas um julgamento do TRE estava acontecendo. E eu precisava dar a notícia do julgamento do TRE. Então é você trocando o pneu da bicicleta com a bicicleta, você rodando a bicicleta, trocando o pneu do carro com o carro rodando. E não para, porque o programa é factual. E política não para, política se reinventa. Todo dia tem um fato novo diferente. Diz que política é nuvem. É nuvem, Magalhães Pinto, cada hora tá de um jeito. Então, assim, hoje eu tô na Band Bahia, Band News FM, tem um artigo na Tribuna da Bahia, que hoje eu sou colaborador da Tribuna, e Rádio Excelsior. E faço parte da equipe da Rádio Câmara, todas focadas na parte política, que eu amo acompanhar política. Então, a perspectiva da cobertura eleitoral, por exemplo, para eu conseguir ter um acompanhamento mais visceral, os 10 maiores municípios do estado.
Por que os 10 maiores municípios, os 10 maiores colégios eleitorais? Porque eles impactam regiões e impactam também a eleição de 26, falando agora, né? Então, o que acontece agora na eleição de 24 vai repercutir na eleição de 26. Então, os maiores colégios eleitorais dão um tom das regionais, vamos colocar assim. Eu tive há pouco tempo em Vitória da Conquista. Fiz a mediação do debate entre os candidatos a prefeito lá. É uma cidade importantíssima para a região Mas quem sudoeste. estava em primeiro lugar não Aí tem disputou. essa disputa, tem essa questão do indeferimento, do não indeferimento, recorre, não recorre, TSE, etc e tal. Mas assim, Pesquisas falsas. pesquisa falsa, etc. Mas é uma cidade que o que acontecer nela reverbera na região e automaticamente na disputa do governo do estado em 26 também. Então, na realidade, o que a gente está vendo é uma briga preparatória fratricida para as Para eleições 26. de 26. A mesma forma que 26 dá o tom também do que pode ser a eleição de 28, por exemplo. Uma eleição, por mais que não seja uma receita de bolo e não seja um termo determinado, mas uma eleição, ela puxa a outra. Ela faz um alicerce para um cenário de uma eleição futura possível. Porque, um exemplo, se acontecer dos 5 deputados estaduais que são candidatos na eleição desse ano, vencer a eleição desse ano para prefeito, você tem 5 novos deputados na Assembleia. Se 2 deputados federais que são candidatos nas eleições desse ano vencerem, você tem 2 novos deputados federais na Câmara Federal. Isso pode mudar tudo. Muda conjunturas. Muda conjunturas. Muda Sim. conjunturas partidárias. Qual é o partido que ficou mais forte? Qual é o partido que diminuiu força? Até para poder barganhar lugar na chapa majoritária no futuro. Então, tudo isso passa. Da mesma forma se você tem um governador aliado, automaticamente, em tese, você já tem um lastro a caminhar com um governador aliado para a eleição para prefeito, para se reeleger, para eleger Isso não é sucessor. só importante para a eleição em si, mas para a própria realidade de todos os baianos, Sim, porque, na realidade, governo é vida. sim. É sua vida, seu cotidiano, seu emprego, seu O valor do imposto. pãozinho, o valor da passagem do buzu, o valor do imposto que você paga dentro do pão, embutido no gás, tudo Mas eu não é acho que a governo. população em geral tem ideia Não tem noção disso, não. Não tem. do quanto isso impacta na sua vida. Aí o pessoal fala, por que vocês acompanham tanto a eleição de presidência da Câmara Federal? Essa é uma boa pergunta. Por que vocês acompanham tanto? Eu falei, gente, vamos Porque lá. ele é quem determina a agenda. Vamos lá. O presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória. Depois do vice-presidente, quem assume o país é o presidente da Câmara. Ponto. Isso é um ponto. Ele é eleito para ser deputado, mas para ele se tornar presidente, precisa que os próprios pares o elejam. Ponto. Nossa. Terceiro ponto, ele é que é o dono da pauta do Congresso, da Câmara Federal. Vota o que ele quer. Ele vota o que ele quer. Se ele quiser avacalhar um governo, ele avacalha. Nós temos Se ele vários quiser exemplos disso recentes. Se ele quiser abrir um processo de impeachment para derrubar o presidente, ele abre. A mesma coisa vale para o presidente do Senado. A mesma coisa vale para o presidente da Câmara de Vereadores, para o presidente da Assembleia Legislativa. O legislativo é importantíssimo, as pessoas não têm noção disso. As pessoas focam, Zilan, na disputa da majoritária, porque é um número menor de candidatos e é quem realmente você vai ver ter a tinta na caneta, vamos botar assim, diretamente na parte política. Mas o legislativo é importantíssimo. E as pessoas negligenciam. Tem pessoas que não sabem nem que vão votar para vereador, vão chegar na hora, vão pegar um santinho no chão e vão votar. Então é importante a gente acompanhar as nuances e os bastidores do legislativo, por exemplo. O projeto de lei foi aprovado. Por quê? Qual foi o interesse? Por que teve discussão? Porque tem interesse. Aí eu lhe digo, por isso que a inteligência artificial não vai substituir o jornalista. O jornalista que não souber dominar a inteligência artificial é que vai ser mudado. Vai ser trocado. Porque a notícia todo mundo dá. O placar, mas análise é só para quem tem quem vai cobrir, quem vai apurar, quem vai ler, quem vai acompanhar. Por isso que também eu digo que existe uma teoria do jornalismo chamada teoria do espelho, que o jornalista ele tem que refletir exatamente o fato que está ocorrendo. É mentira. Explique aí. O jornalista, ele se deixa contaminar também por sua bagagem.
Eu sei falar de um jogo de futebol. Se for necessário escrever uma matéria sobre um jogo de futebol, Bahia e Vitória, eu vou saber fazer. Mas eu não vou saber analisar o jogo como um especialista que estudou o assunto e que tem as suas vivências e as suas bagagens para colocar ali. Que entra um pouco isso. Porque quando o jornalista ele faz o recorte do que é o mote da notícia dele, o lead que para mim é um, para você pode ser outro. Ou seja, quando ele escreve a notícia, ele se coloca na Ele, notícia. ele, de certo modo, quando ele escolhe o recorte que ele vai dar na notícia, ele necessariamente bota também um pouco da sua experiência ali. Agora, veja bem, nós tivemos aí em São Paulo, por exemplo, o PSDB foi o partido que dominou a política de São Paulo durante décadas. E houve uma mudança e a política de São Paulo está complexa. Agora, aqui na Bahia, nós também temos um partido que está há muitos anos no poder, também, mais 2 décadas. Você acha que tem alguma possibilidade de haver uma alternância? Pode, assim, vamos lá. Primeiro, o baiano é muito governista. O baiano ama governo. Tanto que elege o senador sempre junto com o governador. Só na década de 60 em que a gente teve o governador de um lado e os senadores do outro. Desde a redemocratização para cá, o governador sempre elege o senador. 35 anos. Elege o senador junto. Por quê? Porque gosta do governismo. Geralmente, o governo federal puxa e tem uma interferência direta na eleição do governo do estado. Wagner ganha o governo da Bahia, mesmo estando na oposição, mas depois que Lula assumiu a presidência da República. Sim. Então, o baiano ele gosta do governismo, vamos colocar assim. Ficou quanto tempo com o núcleo carlista no poder? O mesmo formato. Então, assim, tem essa característica própria. Mas a gente já vê um declínio do grupo petista no estado da Bahia. Você vê isso claramente? Ganhou em 2006, no primeiro turno, uma eleição histórica que ninguém achava que Wagner ganharia aquela eleição. Se reelegeu, emplacou o sucessor, que foi Rui Costa, numa dura disputa. Rui se reelegeu de maneira acachapante, Sim. Fez um bom governo, viu? mas a gente teve uma disputa extremamente acirrada. Nós fomos para o segundo turno, algo que nós não vimos desde 1998 na Bahia. Então, que era um aspecto imbatível de vencer a eleição no primeiro turno, já vai agora diminuindo a diferença, já vai para o segundo. E é natural, é um processo de desgaste, existe esse processo de desgaste no campo político para qualquer lado. Vai chegar uma hora que o netismo vai se desgastar também em Salvador. E vai surgir uma força que venha derrubá-lo. Então é normal de qualquer projeto político e qualquer tentativa de perpetuação no poder. Eu vou lhe provocar agora. Você acha que ele perde sem ganhar o governo? Como assim? Você disse que vai haver um desgaste do netismo na prefeitura de Salvador. Não foi isso que você falou? Naturalmente isso vai Hum, ocorrer. Mas você Como acha, vai ocorrer para o PT também uma hora no governo do estado. mas você acha que ocorre o desgaste antes de ele ganhar o governo? A população de Salvador, analisando, soube fazer uma escolha que é ter o governador de um lado e o prefeito do outro. Sempre fez isso de certa forma, né? Você teve ali em Baçaí, você teve ali João Henrique, foi o prenúncio da queda, do declínio do carlismo, quando João Henrique ganha aquela eleição para César Borges, por exemplo, e tal. Sim. Mas só teve, acho que basicamente a era em Baçaí, da redemocratização para cá, né? Teve Lídice, Baçaí, você teve o que ali? Fernando José, que tinha uma certa vinculação, depois você teve Lídice, Mas ali foi mais comunicação mais do que. comunicação do que a questão política. Mas assim, porque na concepção, e aí isso atinge o público geral, porque na fila do pão, na barbearia, você ouve a população falar isso. É bom ter um de um lado ou do outro, porque os dois brigam para ver quem faz mais. Quem vai fazer mais pela cidade. Então tem essa característica aqui em Salvador. Pode acontecer de Neto, por exemplo, campo suposição, ganhar o governo e depois perder a prefeitura. Ou perder a prefeitura e depois ganhar para o governo. A queda de braço hoje do netismo com o petismo na Bahia é a prefeitura de Salvador como a joia da coroa
dos municípios, que se o grupo netista perde a prefeitura, perde um senhor alicerce do grupo político e uma grande vitrine, e o governo do estado, às vezes, Por isso- negligencia a disputa para a prefeitura de Salvador, mas quer ter a manutenção do Palácio de Ondina. Você entende a lógica? Claro. Quero saber se a população entende. Você acha que entende? O que tem demonstrado o resultado das últimas eleições é que sim. Governador de um lado, prefeito do outro. Ganhamos todos assim. E, em tese, os dois brigam para ver quem faz mais pela cidade. Porque os dois querem ter protagonismo na capital. O que é que você acha que acontece em 2026? 26, eu acho que nós teremos Jerônimo, candidato à reeleição. Há Natural. uma tendência muito forte de Neto ser o candidato da oposição. Acho que nós teremos mais uma disputa do governo do estado acirrada, apesar de que Jerônimo já vai estar experimentado na cadeira de governador e vai ter a estrutura institucional a seu favor, principalmente porque vai estar na televisão o tempo inteiro, como governador, dando as Mas já entrevistas, são etc. e 2 tal. décadas de PT na Bahia. Eu acho que já há um certo declínio, um certo desgaste. A eleição de 22 provou isso. Mas não foi ao ponto ainda de tirar o PT do poder. Vai acontecer em algum momento. Da mesma forma que nós temos 16, vamos completar 16 anos. Anos do netismo, que há uma tendência eleitoral de uma reeleição de Bruno Reis e que não se sabe se vai ser mantida essa tendência para 28. E pode surgir um novo nome ligado ao grupo petista que consiga derrubar a sucessão de Bruno. E aí talvez a gente. E aí mude os cenários, reverta os cenários. Isso pode acontecer. E a nível federal? Olhando pelas perspectivas da Bahia. Essa vai ser minha última pergunta, que eu sei que o tempo está chegando ao Em final. termos Quase a última, pelo menos. Eu vou prometer mais ou menos assim. termos de Brasil, nós temos um cenário nebuloso, com um Bolsonaro ainda em tese fora da disputa, em que quem vai herdar esse espólio bolsonarista, porque Marçal tem ameaçado isso com o desempenho dele na eleição da prefeitura de São Paulo. Só que ele não é do bolsonarismo, ele é Marçal. Mas a cadeirada prejudicou ele um pouco, né? Um certo ponto, mas ele é Marçal, ele não é bolsonarista. Mas os bolsonaristas estão deixando se deduzir por Marçal. Marçal pode ser o nome da disputa e pode provocar um mesmo cenário igual que tem provocado na prefeitura de São Paulo? Pode. Tanto Mas aí que ele vai ter a competição de Tarcísio Tarcísio também. vai ser candidato a presidente ou vai para uma eleição praticamente tranquila para o governo de São Paulo, porque ele está bem avaliado em São Paulo? Caiado sai do governo do estado de Goiás. É o nome da direita? Vai aglutinar o bolsonarismo em torno dele para ir para o enfrentamento? Vai ser Lula realmente o candidato a presidente da República na reeleição? Ou vai ter o efeito do Joe Biden? E aí vai ter mudança. Aí vai ser Haddad? Vai ser Rui Costa? Rui disse que é nome já para o Senado. Mas a chapa cabe ele? São várias nuances ainda que precisa passar pela eleição de 24, por exemplo, para a gente ver como é que vai ficar esse cenário para federal. São vários questionamentos. O jornalista de política, ele é um pouco Madame Beatriz. Ele tem que já prever cenários futuros. Quem consegue prever melhor cenários futuros, consegue se dar bem nas análises. E com o pé no chão e nada muito mirabolante. O que é que você acha que vai acontecer nas eleições? El Salvador já está praticamente. É um cenário difícil de Geraldo reverter, mas se tratando de eleição, como diz a Rádio Band News FM, em um segundo tudo pode mudar. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, Bruno Reis é eleito no primeiro Nos turno. 10 grandes municípios da Bahia. Você tem, por exemplo, Feira de Santana, uma disputa acirradíssima entre Zé Ronaldo e Zé Neto, que pode dar continuidade a Zé Ronaldo. Em Vitória da Conquista, um desenho favorável a Sheila Lemos, mas que tem agora implicações jurídicas na história e que a gente não sabe qual vai ser o caminho disso. Camaçari, uma forte tendência petista, uma retomada de Luiz Caetano na presidência, à prefeitura da cidade, em detrimento a Flávio Matos. Itabuna, a possibilidade da reeleição de Augusto Castro, pela primeira vez na história, Itabuna reelegeu um prefeito, há um cenário muito favorável para ele. Ilhéus, há um cenário nebuloso, embolado, entre Adélia Pinheiro, do PT, e Valderico Júnior, do União Brasil. E seguindo, Juazeiro, Suzana Ramos. Mas parece que o Valderico está na frente nas pesquisas, né? Algumas pesquisas da Adélia, outras pesquisas da Valderico. E todas na margem de erro. Então, tudo pode acontecer.
Em Juazeiro, diante da briga da federação, você tem Suzana surfando, Suzana Ramos surfando. Então são cenários que, em Luiz Eduardo Magalhães, uma forte tendência para Júnior Marabá. Em Barreiras, você tem uma disputa ali de Tito, petista, com Otoniel, com outros candidatos também, e que pode dar um petista neoconvertido, porque ele era bolsonarista todos os dias, filiou ao PT para ser candidato a prefeito de Barreiras. Então, é basicamente esse cenário que eu posso, assim, dentro dos 417, pegar pincelar um dos mais importantes aí. Aqui, Lauro de Freitas, uma disputa acirrada entre Rosalvo e Débora. Hoje, uma inclinação muito mais favorável para Débora. Mas faltam ainda o que? Uma semana para as eleições, alguns dias para as eleições. Então, nesses dias, tudo é crucial. Qualquer piso em falso, você pode perder a disputa. E tem que ser tomado todos os cuidados. Qualquer palavra mal colocada, qualquer foto mal tirada, pode pender um resultado de uma eleição. Vitor, você tem um compromisso comigo que eu quero fazer contigo Diga. agora. Após as eleições, nós vamos fazer essa análise do que aconteceu Vamos, realmente. vamos, 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 vamos. Eu queria muito agradecer aqui Vamos. Eu a que lhe sua agradeço pelo presença no convite. Perspectivas. E na próxima semana voltamos com mais um episódio para que você possa entender a perspectiva do mundo através dos olhos de Vitor e do próximo convidado. É um prazer tê-lo aqui. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Até a próxima semana.